Bom dia, em nome do Senhor Jesus Cristo, que a graça e a paz do Senhor esteja com todos nesta manhã. Nós vamos iniciar o nosso culto da manhã, visto que o pastor José Carlos está de viagem e nos deixou incumbido de postar o vídeo de hoje e o de amanhã. Eu gostaria de ler a Bíblia no livro de Primeira Reis, capítulo 19, versículo 19, aonde diz assim a palavra do Senhor: Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois diante dele, e ele estava com a duodécima, e Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois e correu após Elias e disse: Deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, então te seguirei. E ele lhe disse: Vai e volta, pois que te fiz eu? Voltou, pois, de o seguir, e tomou a junta de bois e os matou, e com aparelhos dos bois cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou e seguiu a Elias e o servia. Bom Pai eterno, aqui é a sua palavra, ó Deus, que o Senhor trouxe para nós neste dia, mostrando os atos dos seus profetas, dos seus filhos, dos seus servos. E isto, Pai, é uma lição para nós. Apenas é mais um estimulante da nossa fé. Nós pedimos, ó Pai, que esta palavra ela entre no coração de cada um dos seus filhos nesta manhã. E que nós possamos começar os nossos dias na sua presença, louvando o teu santo nome. É o que nós pedimos, ó Pai. Vivifica isso em cada coração. Amém. No livro de 1 Reis, capítulo 19, versículo 19, ao versículo 21, aonde nós acabamos de ler, aqui mostra a história de Eliseu, aonde o profeta de Deus Elias o encontrou lavrando a terra com 12 juntas de boi, isto é, trabalhando. E ele foi chamado para tomar o lugar de Elias, para seguir o ministério do profeta. E mais para frente você vai ver que Eliseu teve a porção dobrada de Elias. Mas o que me chama a atenção de Eliseu é a forma que, quando Eliseu recebeu o chamado, quando Elias lançou sobre ele a capa, a forma que ele reagiu a isto. A Bíblia diz que ele queimou as juntas de boi, queimou os bois. Isto é, queimou as preocupações ou os problemas que ele tinha para seguir a Elias, para seguir o seu ministério. Num tempo em que nós vivemos hoje, o que me chama muita atenção é ver pessoas antigas na mensagem, conhecendo a palavra nesta revelação que foi lhe dada, ao longo do caminho, no final do caminho, desistir e voltar para trás, ou desviar o trajeto, parar de seguir o que é correto e simplesmente se desviar. Mas Eliseu, para não ter preocupação com as coisas
que ficaram para trás, ele queimou os seus bois, cozeu e deu de alimento para a população que ali estava ao redor dele. Isto é, não tem como ele voltar, não tem nada para trás que me faça voltar. Eliseu queimou as pontes, as velhas pontes por onde passava, para não ter o perigo de voltar para trás. Isso nos dá uma grande lição de como deve ser o nosso comportamento no tocante à palavra de Deus. A Bíblia diz que não tem como você amar as coisas do mundo e ao mesmo tempo amar as coisas de Deus. Fazer as duas coisas. Eu vou nesta festinha, eu vou me comportar desta maneira. O jugo desigual, a Bíblia fala do jugo desigual. Você, rapaz ou mulher, buscar um marido fora dos filhos de Deus, do companheirismo, isso é jugo desigual. E o profeta nos fala, ou aquela mulher te tornará um homem perverso, ou você a converterá, ou vice-versa. Ou aquele homem te tornará uma mulher perversa, ou você a converterá a ele. E as pessoas acham que pode fazer isso, as duas coisas ao mesmo tempo, que não vai ter problema. Isso não tem nada a ver com a minha salvação. Não, não. O caminho correto é lhe ensinado. Não deixe que isso lhes tire a força. O que você deve fazer é seguir o caminho de Deus e queimar as pontes, queimar as preocupações do mundo e simplesmente tomar a sua decisão no tocante à palavra de Deus. Uma coisa que me chama muita atenção é que o apóstolo Paulo, ele mesmo fala em Gálatas 1, versículo 8, ele diz, se eu mesmo voltar alguma vez falar ao contrário do que eu tenho ensinado, que porque o que eu ensino foi recebido do Senhor por revelação. Se eu mesmo falar, voltar atrás daquilo que eu tenho ensinado, é maldito. Isso nos dá uma grande lição. Eu citando o exemplo que eu falei no começo, pessoas chegando antigas na mensagem, antigas no ministério, chegando no final do caminho e voltar atrás. Paulo lhe fala, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, prega ao contrário do que eu estou lhe ensinando, se eu mesmo fizer isso, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, maldito, não é verdadeiro, aquilo é uma coisa perversa. O que nós temos que entender é que quando nós desviamos o caminho de onde nós saímos, da verdadeira palavra de Deus, aquilo é perverso, aquilo é maldito, não pode ser uma coisa de Deus, porque Deus não muda o seu plano. A mensagem, homem chamado por Deus, o profeta de Deus, ele fala, Elias estava ficando velho, e ele sabia que não demoraria muito até que ele tivesse que deixar o mundo, e Deus tinha encontrado um homem que era um homem honesto, que era um homem bom, seu nome era Eliseu. Agora, se você observar, o nome de um deles é Elias e o do outro é Eliseu. Cristo e a igreja. Cristo e a igreja. Cristo subiu, como Elias subiu ao céu, e a igreja ficou fazendo o mesmo ministério de Cristo. Elias subiu, Eliseu ficou fazendo o mesmo ministério de Elias. E como Jesus disse, e eis que vós fareis obras maiores do que estas que eu faço, obras maiores do que aquela que Jesus fez. Eliseu recebeu a porção dobrada de Elias para fazer obras maiores do que
Elias fez. Agora, os milagres de Eliseu sempre foram dobrados, comparando com os milagres de Elias. Agora, ele nunca desceu até os foros e assim por diante. E foi e encontrou nas escolas de teologia e lá em cima nos grandes colégios daqueles dias. Elias não foi atrás disso. O que fez ele? Ele foi para o campo e encontrou um homem arando com 12 juntas de bois. O que Eliseu, aquele que estava arando, sabia como apreciar uma fileira reta. Ele não entortava o caminho. E sabia que se ele voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. Eliseu arando, ele sabia que se ele voltasse para trás, ele ia desviar para fora do caminho. Ele aprendeu isso no trabalho. Deus não usa pessoas que não tem nada para fazer. Ele sempre, quando ele foi chamar os seus, ele pegou pessoas trabalhando. Ele pegou pescadores no ato do trabalho. E sabia que se ele voltasse e olhasse para trás, ele se oscilaria para fora do caminho. Não, Eliseu olhava para frente. E Deus sabia que um homem que soubesse arar um sulco reto, sabia que não era para colocar suas mãos sobre um arado e nem sequer voltar-se para olhar para trás. Então, no próprio trabalho de Eliseu, ele aprendeu isso. Se eu vou seguir, se eu olhar para trás, a minha fileira aqui sai torta. Então eu vou seguir o homem de Deus, então eu vou tirar tudo que fica para trás aqui, para que eu não volte para trás, para que não me desvie no caminho lá na frente, para que chegue lá não me dê vontade de voltar para trás, como o povo de Israel teve vontade. Se um dia me der vontade, não tem como eu voltar para trás. O profeta de Deus fala, não deixe, queime as velhas pontes, não deixe aquela garrafa de uísque, de cerveja, ali escondidinha para você voltar para trás uma hora e sentir vontade de tomá-la. O cigarro na gaveta, guardado, escondido para um dia que você estiver nervoso voltar e pegá-lo. Queime isso, jogue para fora. Porque a hora que a tentação vier, você não vai voltar para trás. Ele jamais esperou até que ele obtivesse sua educação, oscilasse ao longo do caminho. Ele apenas matou o boi e fez um sacrifício e partiu com Elias tão logo aquele manto veio sobre si. Ele estava pronto, desejando. Deus sabia que ele podia torná-lo apto. Então logo que ele fez isto, aquele manto caiu sobre ele. Agora Deus tinha que dar a ele algum treinamento. Ele o estivera treinando em como manter seus olhos no sulco com 12 juntas de bois e um homem arando com eles. Ele ensinou-lhe um pouco sobre paciência e como ser paciente e treinar aqueles bois para andarem em linha reta. Ele teve que treinar alguns homens mais tarde, mantê-los na Bíblia, na palavra, alinhados com Deus, a permanecer retos na linha. E então mesmo Deus teve de ensiná-lo um pouquinho. Ele disse, agora você fique aqui, porque eu vou a Gilgal. Elias falou para Eliseu, o Senhor me tem chamado. Foram a Gilgal, que é o lugar de confissão cristã e batismo. Então ele disse, apenas fique aqui agora, isto é o bastante. Você tem feito confissão e batismo, isto é o bastante. Eu vou subir ali em Betel, até Betel, que significa a casa de Deus. Agora aquilo teria estado bem para muitos professores. Acabo de entrar na igreja e tenho companheirismo, por que não ficar somente aqui mesmo?
Porém, ouçam, Eliseu não podia pensar dessa forma. Ele já sentira o poder de Deus. Ele sabia que havia mais para ele. Assim ele disse: vive o Senhor e vive a tua alma, que não te deixarei. Ó, como eu gosto disto. E ele subiu até Betel, a casa de Deus, e lá encontrou um grupo de pessoas cultas. Todos eles eram pregadores bem treinados, e eles foram ao redor dele e disseram: Senhor, sabe de uma coisa? O Senhor está em maus lençóis. Sabia que Elias vai ser tomado do Senhor? Ele estava muito velho. Ele não pode viver por muito tempo. Elias vai ser tomado e o Senhor vai se achar lá fora como um fanático. Deixe-me lhe dizer-lhe algo agora. Um homem que já tenha provado de Deus não estará querendo ou não pode saciar sua sede em uma cisterna feita pelos homens. Ele não pode fazer isto. Lá toda a teologia deles que eles tinham lá na escola dos profetas não saciaria a sede daquele homem de Deus, o qual tinha experimentado de Deus. Ó, irmão, quando você experimenta de Deus, você não vai querer outra coisa a não ser que seja Deus. Mas quando nós se desviamos no caminho, quando nós deixamos velhas pontes para trás, quando nós deixamos preocupações para trás, aquilo nos tentará voltar e isso nos desviará a atenção de Deus. E eles se mantiveram persuadindo: ó, o Senhor devia ficar aqui. Ó, daqui a pouco nós vamos te dar um título de PhD. O Senhor sabe, se o Senhor ficar aqui, nós vamos te tornar um bom pastor. Ele não tinha tempo para esse tipo de bobagem. Ele estava a caminho daquela fonte. Ele já tinha vindo acima daquilo. Ele realmente tinha provado do céu em sua alma. Ele disse: o Senhor sabe que sua cabeça vai ser tirada? E ouça o que ele disse: sim, eu sei disso, mas calem-se. Em outras palavras, poupe o fôlego. Não tente me falar sobre isto. Não tente me falar o que estou fazendo. Eu sei aonde estou indo e o que estou procurando. Deus nos deu homem assim, treinado por Deus, que sabe não vacilar nisto e não vacilar naquilo. Eu sei aonde estou indo e não me fale acerca disto. Apenas não gastem o fôlego. Não tente desencorajar-me, porque isto não adiantará nada. Ó, se o povo pelo qual oramos somente tivesse aquele tanto de coragem, ó, o que eles falam, os dias de milagre já passaram, isso não for real. O Senhor observe, o Senhor ficará doente novamente. Apenas poupe o fôlego, não me fale nada acerca disto. Eu vou andando, o reavivamento está vindo. Deus tem prometido isto. Ó, vocês filhos de Deus, movam-se completamente para dentro daquela esfera além. Destemido, destemido, tomem Deus em sua palavra. E tomar Deus em sua palavra é não duvidar para não voltar atrás. Queime as pontes. Irmão, se você vai para Deus e para a igreja e lhe dar a vontade de voltar e fazer as coisas, e de repente você cai, vai e volta a fazer as coisas do mundo, é porque você não queimou as pontes, é porque você não matou as preocupações ainda. Precisa-se queimar as velhas pontes e nascer de novo. É você queimar uma chance de voltar para trás. É isso que Deus quer fazer. E a partir do momento que você toma essa decisão, você está nas mãos de Deus. Não é coisa fácil. Duras provas virão para nós. Mas eu digo uma coisa, não há lugar mais seguro do que estar dependendo de Deus, estar nas mãos de Deus. Ele abrirá o caminho na hora certa.
Irmão, que Deus possa nos abençoar nesta manhã. Que este dia possa ser abençoado para nós no trabalho. Deus proverá aquilo que nós necessitamos. Fique com essa palavra. Não volte atrás. Senhor Deus, que o Senhor possa selar isto nesta manhã em nossos corações. Nós pedimos a tua graça e a tua misericórdia e a tua bênção. Amém.